Então, vamos lá, pessoal, a nossa atividade, página 20, tá bom? A primeira questão tá falando o seguinte: observe o exemplo e responda. O que representa o algarismos em destaque em cada número? Olha só, essa questão eu já expliquei ela hoje para vocês, né, na nossa aula do Zoom. Então, acho que eu posso só deixar um tempinho aqui para vocês realizarem. Eu já até fiz com vocês lá na aula do Zoom. A letra A e a letra B a gente já respondeu. Vamos só recapitular aqui, olha. A letra A é 3 centésimos, né? Eu falei com vocês. E a letra B é 8 décimos. Então, agora eu vou deixar um tempo aí para vocês poderem responder as outras letras aí, tá bom? Na atividade número 2, está falando o seguinte: a seguir, apresentamos números decimais escritos por extenso. Siga o modelo e escreva o número que representa cada sentença. Então, olha só para vocês verem aqui o exemplo. Olha o que está falando o exemplo. O exemplo está escrito que o número tem que ter uma unidade, 4 décimos e 3 centésimos. Então, aí a resposta ficou 1,43, porque ele tem uma unidade, então o número antes da vírgula é o 1, e depois ele tem 4 décimos e depois 3 centésimos. Então, né, tá aqui o exemplo. Então, eu vou fazer com vocês agora a letra A e vou deixar o restante para vocês resolverem, tá bom? A letra A tá escrito que o número vai ter que ter 3 unidades, 1 décimo e 8 centésimos. Então, ele tem que ter 3,18. Porque se ele tem que ter 3 unidades, o número que vai ficar antes da vírgula é o número 3. Depois, 1 décimo, então vai vir o número 1 logo após a vírgula. E depois, 8 centésimos, então depois vai vir o número 8. Bom? Agora é com vocês. Questão número 3. Complete cada espaço com menor, maior ou igual. Essa atividade aqui também eu expliquei hoje para vocês na nossa aula do Zoom. Expliquei como é que a gente faz para olhar se um número é menor, maior ou igual ao outro. Antes a gente tem que fazer o que mesmo? Igualar as casas decimais. Então, iguale as casas decimais primeiro e depois analise aí se o número vai ser menor, maior ou igual ao outro, tá bom? Vou deixar com vocês.
Questão número 4 fala o seguinte: alguns números decimais foram colocados em ordem crescente na reta numérica a seguir. Então, se está na ordem crescente, é do menor para o maior. Então, pede para você completar os espaços aí com o número decimal adequado. Então, vamos começar pela letra A. Na letra A, já tem aí o número 1,1, né? Que é um inteiro e um décimo. Continuando aí, vai vir o quê? 1,2, depois 1,3, 1,4 e assim vai crescendo, tá bom? Então, a partir dessa dica que eu falei agora, vocês vão terminar de resolver a letra A e vão resolver também a letra B e a letra C. Número 5. Apenas um dos números da direita corresponde a todas as condições dadas à esquerda. Que número é esse? Então, preste atenção. Tem algumas condições que foram dadas e tem dentro do quadradinho cinza aí os números suspeitos. A gente precisa descobrir qual desses números suspeitos aí que satisfazem todas essas condições que estão escritas. Então, vou começar com vocês aqui, olha. Tá falando o seguinte, tá falando que o número que vai satisfazer aí todas as condições, falou que ele é um número maior que 0,5. Então, olha só, todos os números que tiver dentro desse quadradinho que for menor que 0,5, vocês já podem eliminar, porque a primeira dica que deu aí falou que ele é um número maior que 0,5. Então, todos que forem menor que 0,5 ou igual a 0,5, a gente já pode eliminar, porque esse número tem que ser maior do que 0,5. Aí a próxima dica é: não é igual a 0,75. Então, se tiver algum número aí que seja igual a 0,75, pode eliminar também, porque a dica falou que não pode ser igual a 75. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Vocês vão terminar de lendo as dicas aí e vai sempre eliminando o que não condiz com as regrinhas, né? Com as condições que ele está dando aqui. E ao final vai sobrar um número só. E esse número é o que vai ser a sua resposta aí da questão número 5, tá bom? Então, pensem direitinho aí, põe a cabeça para funcionar e respondam a atividade. Já a questão 7 tá falando aí que é um desafiozinho, porque vocês vão ter que pensar um pouquinho mais para poder responder, tá bom? Tá assim, ó, alguns algarismos do número a seguir foram apagados. Então, tem um número, neste número, alguns números foram apagados. Aí, colocou aí esse quadradinho azul, tá bom? No lugar desses algarismos que foram apagados.
Aí na letra A, pede para você descobrir que algarismos devem aparecer no lugar desse quadradinho aí, de modo que o número seja o maior possível e que não tenha dois algarismos iguais. Então vamos pensar, se ele quer que esse número aí seja o maior possível, uma dica que eu dou para vocês é, vocês precisam pensar assim: qual é o maior algarismo que a gente tem no nosso sistema de numeração? Né? Começando do zero, vai 1, 2, 3. Qual é o maior algarismo? Tá bom? Não é o maior número, não. Lembra que a gente explicou isso para vocês? Vocês vão pensar qual é o maior algarismo e vai colocar ele aí no espaço que tá faltando. E no outro espaço, no outro quadradinho, você tem que colocar um outro número maior também, mas que não seja igual ao que você colocou na primeira casa. Bom? B. Que algarismos devem aparecer no lugar do quadradinho agora, de modo que esse número seja o menor possível? Então, agora a gente vai ter que pensar, na letra A a gente pensou no maior algarismo, agora nós vamos pensar no menor algarismo. Qual é o menor algarismo que a gente tem no nosso sistema de numeração, que eu posso colocar aí de maneira que esse número aí fique o menor possível? E por último, a letra C pede para vocês colocarem aí que algarismo podem aparecer no lugar desse quadradinho, de modo que este número esteja entre 40 e 50. Pensem e respondam. Bom, agora que nós já fizemos todas as atividades, só me resta desejar para vocês aí um bom restante de dia para vocês, tá bom? Beijinho!